Em pauta. Em pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade. Com a jornalista Blenda Maraíza. No ar. Programa Em Pauta. A sua revista eletrônica semanal. Olá, assinante. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Em Pauta. E hoje a pauta vai ser super bacana. Vamos falar sobre, na verdade, esse mês, né, de abril, nessa conscientização sobre os autistas. E comigo aqui na nossa sala de estar, a gente recebe esse casal super interessante aqui, que vocês, tenho certeza que vocês vão gostar, a Janaína e Hamilton, que é um casal de presidentes da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas aqui da cidade de Anápolis, mais conhecida como ASPA. Janaína, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no programa. Obrigada, estamos felizes por essa oportunidade. Vamos falar um pouquinho sobre autismo. Hamilton, seja bem-vindo também. Obrigado, Lenda, obrigado, Anápolis em Pauta. Isso? É isso aí. Obrigado vocês, né, que estão assistindo, né, os assinantes, enfim. Né, Deus abençoe, esse assunto vai ser muito importante, né, para nós. Né, e obrigado aí a todos, a equipe, né, que está aí, né, aí nos auxiliando e colaborando, né, para que esse momento seja especial para vocês e para nós, né? Com certeza. Olha, a gente gosta muito de trazer questões de utilidade pública e aproveitar esse mês de abril para a gente tratar sobre esse assunto que, às vezes, e para algumas pessoas, pode se tornar até, às vezes, não é nem por falta de preconceito, é falta de conhecimento. Por isso a gente propõe essa pauta aqui hoje, viu? Eu acho que nada melhor do que a gente começar realmente falando, né? Explicando para o nosso assinante, para as pessoas que estão nos acompanhando também no canal, no YouTube, o que é o autismo. Afinal de contas, vocês já se tornaram conhecedores, né? De tanto pesquisar e conviver com essa luta, né, do autismo. O autismo, eu vou fazer um preâmbulo e depois a minha esposa vai trazer alguns detalhes, complementos. O autismo, quando Eugen Bleuler, em 1908, um psiquiatra, trouxe o nome autismo. Na verdade, ele falava a fuga da realidade. O autismo o atos vem do grego, quer dizer eu, né, e o ismo, né, o sufixo ismo é o soldado, ou então, né, as deficiências ou doença. Então, o que se trata do autismo? A primeira ideia é de que o autismo, ele é dono de si mesmo, né? Então, por exemplo, um neurotipo, né, dito normal, ele filtra muita coisa no momento da ira, né, o momento de falar. E o autista não, ele é espontâneo. E a minha esposa vai falar um pouco. Ele é verdadeiro o tempo todo, né, Janaína? Isso, transparente. A gente fala sempre que eles não têm esses padrões sociais que a gente aprende desde cedo a ter que se adequar a eles. Mas, na verdade, quando a gente recebe o diagnóstico de autismo, a ideia que se tem é muito diferente da realidade. E ali a gente começa a ouvir os terapeutas falando. O próprio médico, ele começa a definir autismo e eles usam as palavras que no primeiro momento a gente pensa, isso é português? Então a gente fica meio perdido. E essas palavras, com o tempo, a gente já sabe, porque a gente já convive com elas, mas com o tempo a gente aprende a meio que traduzir aquilo. Mas a verdade, o autismo é um transtorno neurológico que ele afeta o indivíduo, não tem cura, porém é tratável. E por isso a gente defende tanto a questão do diagnóstico precoce. E esse transtorno, alguns cientistas falam de transtorno global do desenvolvimento, porque ele envolve todas as áreas da pessoa. E alguns em mais intensidade, outros em um pouco menos acentuada. Mas basicamente é isso, compromete o comportamento, interação social e a comunicação. E falando sobre essas palavras difíceis, eu acho importante a gente começar a falar sobre ecolalia, uma palavra muito usada nesse universo. Desmistificar ela, né? Desmistificar o que é ecolalia. O que é ecolalia? A gente ouve muito isso e a gente, no primeiro momento, fica meio perdido. A ecolalia, ela vem da palavra eco, que é de ficar reverbalizando aquela palavra. Temos a ecolalia tardia e a ecolalia imediata, que é ficar repetindo, meio sem propósito, sem sentido, alguns sons ou falas. E o autista, ele sempre tem isso. Tem alguns que ficam o tempo todo repetindo como se fosse um mantra e isso incomoda bastante
bastante as pessoas que estão à sua volta e se não tiver muita compreensão, fazer muito exercício da paciência, a pessoa perde realmente a paciência e acaba cometendo ali alguns erros que atrapalham muito a convivência familiar. A outra palavra também difícil que a gente ouve bastante é estereotipia. Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. Quando eu ouvi falar, meu pai amado, o que é isso, né? Estereotipia, ela vem muito quando o autista, ele tenta todas essas características dos autistas. Autistas, em alguns em mais intensidade, outros em menos, mas o que é bom a gente falar que todos eles apresentam essas características. A estereotipia é quando eles tentam se acalmar. Alguns autistas, normalmente os mais graves, severos, eles fazem um movimento de para eles se acalmarem, né? Autoestimulação. E eles têm esse movimento de pêndulo para frente e para trás, eles fazem isso, mas algumas pessoas tentam corrigir isso. Isso é um erro. Eles precisam ter esse movimento, essa liberdade, porque eles precisam se organizar. Quando eles estão pensando. Isso, eles estão se organizando. A estereotipia também, ela se apresenta, fica pulando na ponta dos pés, no mesmo lugar, e esses movimentos de flapping das mãos. Alguns fazem esse movimento, outros ficam batendo palma o tempo todo. Incomoda bastante. Porém, isso é muito importante para eles se organizarem. Eu costumo dizer que a pessoa neurotípica, ela geralmente, algumas pessoas têm o hábito de roer unha e elas nem se dão conta que estão roendo a unha. É fato. E por que estão roendo a unha? Não sabem. É uma estereotipia. Então, a forma da gente explicar para as pessoas por que você rói a unha. As pessoas não sabem explicar, porque eu estou nervosa, porque eu estou ansiosa. Da mesma forma, o autista, ele precisa fazer isso. Ele precisa se extravasar da maneira dele. Então, as pessoas precisam respeitar. Exatamente. Conhecendo isso e com o tempo, se você tiver um pouquinho de resiliência, a gente consegue levar uma convivência numa boa. Outra palavra também que usam bastante é os padrões restritos e repetitivos. Os padrões restritos e repetitivos estão ligados muito à rotina. Que eles gostam sempre de sentar no mesmo lugar à mesa, no carro, sentar sempre no mesmo lugar. Se de repente você vai dar carona para uma outra pessoa, e essa pessoa senta no lugar dele, acabou. Aí desconcerta todo, desconstrói todo, aí cada um reage de uma maneira. Desregulam, né? Fato é que nenhum gosta. Então, isso é importante para as pessoas entenderem. Respeitar. E respeitar essa condição, porque se você não tem essa tolerância, a convivência não só na escola, na família, em qualquer ambiente, fica muito difícil. E esses padrões restritos estão muito ligados a manter sempre a mesma coisa, porque aquilo dá segurança. Eles têm muito medo do novo, do diferente. Eu falo assim, pra gente entender e se colocar no lugar da pessoa com autismo, é bom a gente pensar bastante. Ninguém faz uma viagem e sai sem conhecer o lugar, sem ver o hotel. Você faz tudo se programa, né? Isso, um planejamento. Você pensa, qual hotel que vai ficar mais perto de onde eu preciso ir, do meu destino? Esse lugar faz frio, faz calor nessa época, então eu vou organizar a minha mala dessa forma. Então, as pessoas precisam entender que saiu de casa pro autista é como se você estivesse viajando. Todo o trajeto, ninguém sai viajando a esmo. Vamos ver onde que eu vou parar. Não, você tem todo o trajeto. E a gente se organiza. Fazer toda a sinalização, né? Isso. E hoje a gente tem um recurso muito bom que é o Google Maps. Vou fazer propaganda. Então, a gente pode usar esses recursos digitais, mostrar pro autista. Quando meu filho era muito pequeno, a gente não tinha essa acessibilidade toda com a internet, eu desenhava ou mostrava foto do ambiente, do lugar que a gente ia. Ele não era verbal, mas a gente já trabalhava isso com ele, ele compreendia. Chegava no lugar, eu percebia que ele surtava menos. Então, hoje, a gente já fala, a gente tem um casamento ou um evento para ir, vai ser em tal lugar. Ele mesmo aprendeu a ir lá na internet, procura, pesquisa. Ele precisa saber onde é. Ele precisa. Aquilo é importante para dar segurança para ele. Por que às vezes eles chegam num ambiente e desregula? Por conta da sobrecarga sensorial e também por conta do novo. Esse ambiente é estranho para mim, eu não faço parte desse universo. Olha, para você que está ligando a televisão agora aqui no Canal 14, nós estamos aqui no programa Em Pauta, recebendo o casal que é a Janaína e o Hamilton, que é da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas aqui da cidade de Anápolis, e nós estamos falando sobre essa pauta interessante e educacional, justamente para que você que não conhece ou não entende um pouco sobre esse meio dos autistas, é uma oportunidade de você conhecer. E esse trabalho não é só do casal, viu, gente? Começou com o casal, eles vão contar a experiência de vida em função do filho, né? De ter
terem tido, né, essa criança tão amada que com certeza mudou a vida deles assim de uma forma totalmente inesperada. Deus não faz nada se não for realmente, né, da vontade deles. Eles tinham um projeto na vida de vocês, eu creio muito nisso. E aí vocês vão conhecer não só a vida deles, esse testemunho bacana, que hoje é mais fácil falar, né, há 9 anos atrás, né, com certeza com todas as até forma de conhecimento que Anápolis não proporciona. E eu acho que hoje ainda existe muita limitação aqui para a cidade de Anápolis. Por isso, mais uma vez, a gente falando sobre esse assunto, e a gente vai conhecer também o trabalho da ASPA, de toda essa associação, e um trabalho bacana que vocês vão acompanhar. E desde já a gente já agradece e pede para vocês ficarem aqui com a gente, coladinhos aí na TV, que o bate-papo vai ser muito bom. Está sendo muito bom, na verdade. Bom, Janaína, então é interessante, essa parte eu não sabia dos autistas, que tem que se programar, que tem que se organizar. Na hora que você me falou da questão de barulho, eles também não gostam muito de barulho, né? Sobrecarga sensorial, ela é, acho que o ponto mais importante, que define bastante o autismo. Aconteceu lá na Câmara. Teve teve na semana de conscientização? Aconteceu que o Reiner chegou, a gente estava bem próximo da caixa do som, e ele começou a dar uns gritos, ter um começo de um surto. Ficou muito... E eu falei, o que foi, Reiner? E ele falou, papai, tem muito som, eles muito são muito barulho sensíveis no ouvido. Então, a questão não só da sobrecarga na questão da audição, mas existe uma visão acelerada, né? Existe a questão do tato. Em todos os sentidos. Importante a gente falar sobre a sobrecarga sensorial. De uma forma geral. Também a gente ouve isso e a gente não para pensar o que isso quer dizer. Sobrecarga é uma carga que você não consegue levar. É uma coisa que você não consegue fazer, administrar isso tudo. E sensorial está ligado aos 5 sentidos. E isso é importantíssimo. Nós temos casos de autista que desregulou e se mutilou e teve uma situação muito constrangedora. Depois a gente vai ver por quê. Mas aconteceu isso. Eu pergunto, o som estava alto? A luz estava muito forte durante o dia? Tava, mas o que isso tem a ver? Tudo a ver. Porque para ele é o ambiente que mudou o ambiente para ele, né? Porque o autista, ele tem uma sobrecarga sensorial, eles têm a visão acelerada. Por exemplo, se você apontar o dedo para um autista e falar, olha, pega esse objeto no chão, e você fica vibrando o dedo, ele não viu o seu dedo, ele viu um vulto. Então você precisa parar e ficar parado, e apontar o dedo e esperar que ele capte aquela imagem, porque o autista, ele tem memória visual. Todas as vezes que você fala algo, eles ligam aquilo a alguma imagem que está registrado na memória, que eles já visualizaram. Então, você precisa ter esse cuidado. Falando sobre a visão, eles têm não tem muita proteção no olho, então entra muita luz. Existe uma certa incoerência, inclusive, eu recebi uma professora que me disse que estava com um autista lá na escola, desligando todas as lâmpadas de manhã. Então, eu falei para ela, olha, existe uma incoerência, porque a lâmpada é usada à noite. Se você está ligando a lâmpada para o dia, o autista não vai entender por que está ligando isso. Ele está te ajudando a economizar. É o contrário, né, professora? Então, assim, é engraçado. Por isso que eu falo, eles são muito inteligentes. Muito lógico e objetivo. Então, eles não têm essa proteção no olho, entra mais luz do que no olho de uma pessoa neurotípica. A audição deles, eles têm a audição aumentada, eles ouvem mais do que a gente. E no tato também, o meu filho, por exemplo, ele com roupa de tectel, ele não consegue vestir a roupa. As etiquetas, etiqueta, todos os autistas. Incomoda 99% demais. Eles arrancam etiquetas. Não, mas etiqueta é um saco mesmo, incomoda. Até eu vou lá e tiro também. Aí eles tô com eles, viu? Tô com eles estão certinho. Então, assim, essa questão... E você imagina, tem o olfato e tem o paladar. O que aconteceu aquela ação na praça? A gente teve uma experiência, né? Conta pra gente. Teve uma experiência que a gente fez em 2017. Tem um autista, filho de uma amiga nossa, ele falava todo o tempo, tia, eu quero salada de fruta, eu falei, Lucas, não tem salada de fruta aqui. Tia, eu tô sentindo o cheiro. E tinha uma multidão, eu não acredito que ele chegou a ver a salada de fruta. Quando saiu as pessoas e o ambiente ficou mais limpo, eu vi que a alguns metros, 400 metros mais ou menos. Uns 200 metros por aí.
tinha um carrinho com salada de fruta, ele sentiu o cheiro da salada de fruta de longe. Então, você imagina essa situação com todos os sentidos ao mesmo tempo, dificuldade na interação social, e a maioria deles também não verbalizam. Ter que administrar isso tudo é muito difícil para uma pessoa com autismo. É interessante lembrar que não são todos assim, né? Às vezes nós estamos falando... características de alguns, né? Uns podem ter mais, outros podem ter menos. Porque o autismo, ele é, na verdade, uma pluralidade cheia de singularidade. Tem a sua especificidade, cada um tem. Mas cada um é único, né? Cada um é único. Por exemplo, a gente fala de fato sobre as sobrecargas sensoriais, né? Que é o excesso das cargas, né? Dos sentidos. Que todos têm, só que cada uma na sua intensidade. E dependendo do ambiente, eles se destacam mais. Isso. E tem outros que também. Como, por exemplo, a que a gente está aqui hoje, ele teria um desconforto. Já teria o desconforto dele. E aí o que a gente pode fazer é entender em primeiro momento. Claro. E eles, com o passar do tempo, eles vão aprendendo a conviver com isso. Eles vão entendendo que eles precisam conviver com isso. E depende muito do entendimento da família, da adaptação da família, do ambiente onde ele vive. Porque se esse autista viver num ambiente insalubre, que a gente fala bastante dessa palavra, mas é um ambiente que ele não está sendo... Um ambiente hostil, né? Um ambiente onde ele não está sendo adaptado para a comunidade. Além dele não progredir, não melhorar a questão do autismo, da socialidade, ele pode piorar. Nós temos casos de autistas que regrediram na fase adulta, sofreram traumas e com essa questão da mudança, então eles regrediram e se tornaram autistas severos e muito agressivos. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, porque de repente você tem uma pessoa com autismo, sua convivência ali pode ser determinante para piorar ou melhorar aquilo dali. Mas por que a gente fala sobre o autismo e que tem essa pluralidade, essa singularidade, né, ao mesmo tempo? Por isso que a gente usa esse laço, né, que ele é de um quebra-cabeça colorido. Quebra-cabeça, ele não vem pronto. A gente precisa parar, pensar, calcular para a gente poder encaixar as peças. Se você não tiver muito cuidado, você não vai conseguir encaixar as peças. Então, a gente usa esse símbolo e ele fala bastante. É um símbolo mundial, né? E eu acho importante a gente falar sobre as características do autismo, porque muitas pessoas têm filho em casa, que eles estão vivendo situação de agressão, violência doméstica e de repente a pessoa é autista. Eu conheci um caso de uma mãe que ela tentou se livrar do filho, ela agrediu ele bastante. Quando eu fui conversar com ela, mas ele estava pulando na frente da TV, eu falei para ele sair, ele não respondeu. A voz de comando, a autista também às vezes age como se fosse surdo, eles ouvem, mas eles estão tão ocupados ali administrando essa questão da sobrecarga sensorial e com os pensamentos também, que eles não escutam, não conseguem responder a voz de comando. Então ela agrediu muito o filho, teve problema na justiça. Essa questão de ouvir é tão interessante. Coitada da criança. Muito triste. A gente quer mudar essa situação, a gente quer trazer orientação. Mas é falta de conhecimento da mãe. Muita falta de informação. E 90% das famílias ao redor do mundo não têm acesso à informação, não têm acesso a tratamento adequado e são famílias que vivem uma situação muito triste. A gente tenta fazer algo para mudar essa realidade. Essa questão do ouvir é tão importante, né? Que, por exemplo, o Reiner, ele veio falar aos o nosso filho, ele veio falar aos 6 anos de idade. Né? E quando ele veio... E foi o primeiro filho? Foi o primeiro. Então foi tudo... Foi tudo primeiro. Maria de primeira viagem total. Então, quando ele veio falar, ele já estava alfabetizado. Por quê? Porque ele já participava do CEMEIO, né? Ele já participava da inseriu ele dentro da unidade escolar. Então, já trabalhamos isso logo cedo. Então, quando ele começou a falar, ele já conhecia as letras. Entendeu? Então é importante isso aí também, né? Às vezes o autista ele parece ser surdo, mas não é. Ele escuta, ele entende, ele compreende. Só que no jeito dele. No jeito dele. Curioso, na hora dele. Isso. Quando ele era... No mundo dele. Isso. Resumindo, é isso. Ele vive no mundo dele. Outro dia ele falou o nome de todos os funcionários da loja que meu marido gerenciava e isso faz mais de 9 anos. E ele falou o nome de todos os vendedores. E sendo que na época ele era verbal. As datas que eu trabalhei, nós passamos em frente à loja e falou, papai, você trabalhou aqui até 2010. E eu falei,
sabe todas as datas. Então ele tem uma memória assim, a memória fotográfica, né? O autista ele tem a memória fotográfica, então ele tem essa memória das datas, né? É interessante que os carros, a maioria dos carros, ele tem essa veia, esse fio condutor para a área automobilística? De logo. De logo. Ele usa o Paint, desenha as logos, joga para o PowerPoint e monta o slide. Então, ele teve algum acompanhamento no começo na área da informática, mas depois, sobre essas questões, ele é autodidata. Então, ele sabe quando as marcas são mudadas, as logos, né? As logos vão se mudando, ele sabe as datas, ele tem essa memória para isso. E isso é importante para a gente trazer isso para eles. Oferecer ali um ambiente adaptado. A gente fala muito sobre adaptação e a gente às vezes esquece de parar e pensar sobre isso. A gente fala sempre do cadeirante, que ele precisa da rampa, para dar autonomia. Agora já tem, né, o símbolo, né, justamente para poder estacionar. Não tem agora? Tem. Já em outras cidades, isso já é lei municipal e a gente está tentando aqui na cidade. Aqui ainda não é, Ramiro. Ainda não. Aqui não. Aqui, na verdade... O que a gente tem aqui de lei, Ramiro? Eu enviei esse pedido, né, conversei, né, via telefone, que enviei esse pedido, né, para uma representante nossa aqui. Posso usar o nome? Pode. A vereadora Geli. Enviei mais 2 projetos para ela, que foi esse do laço, para as placas nos estacionamentos, para as placas de atendimento prioritário nos comércios, nos órgãos públicos, e também um outro que a gente falamos com ela, que foi a carteirinha, aliás, que haja uma lei, né, que tem uma franquia de que o autista pode participar gratuitamente dos parques de diversões, dos teatros, dos cinemas, enfim, essa aí são projetos que já estão tramitando. Inclusive ela fez uma oratória lá na sessão na Câmara falando sobre isso. Mas houve outras leis, que é uma lei que aconteceu, que é a do Conselho Municipal do Deficiente, que é a Lei 3.824, que era sobre a gratuidade do passe do transporte, né, urbano. Então o autista não tinha entrado nessa lei e nós fomos para uma discussão com ela, nós conversamos e foi aprovado, né, o artigo 1º, a gratuidade, né, do transporte coletivo do autista em Anápolis, e mais, não só dele, mas do acompanhante. Isso é uma conquista. Não anda só. Porque é uma conquista muito grande. Porque muito tinham grande. outras deficiências e todos os anos precisa fazer o exame, os deficientes auditivos, para renovar essa carteirinha. O cadeirante também, como se fosse se curar, né? Engraçado. Eu acho interessante, Esse ano eu estou deficiente auditivo. Ano que amanhã, vem, não. Amanhã não. Hoje sim, amanhã não. E é interessante. Ou às vezes, por exemplo, ele tem uma deficiência nos braços, mas na perna não tem, ele não precisa da carteirinha de mobilidade. Não, como é que ele vai ter acessibilidade? É umas coisas assim, surreais. A gente não entende. Aí parece assim, só acontece em Anápolis. Não, geral. Oh, meu Deus. E é interessante quando a gente fala sobre isso, porque nós a associação, ela não tem credo, ela não tem classe social, mas a grande maioria das famílias, vamos falar um número muito grande, é uma classe plebeia. E às vezes entre o pão e a educação, né, entre a terapia, que mesmo tem algumas terapias paliativas na nossa cidade, que ajudam o autista, às vezes o pai não tem condição de dar o transporte. E às vezes isso aí a gente vive de fato, tem histórico, a gente conhece isso, porque nós todos os dias vivenciamos com pais, né, que dessa classe, vive essa realidade. E a conversa foi essa. Outro dia eu conversei com a família, nós não levamos mais o nosso filho porque nós não temos condições. Então a gente buscou isso. Hoje em Anápolis, o autista tem um passe livre. Outra lei bacana, a Lei 3.851, que é a lei da Semana da Conscientização, né? Dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. As ONGs param, as associações, as famílias, né? Os militantes param para conscientizar. Só que em Anápolis nós avançamos, porque o artigo 1 fala que não é só mais uma lei, não é só mais um movimento mundial. É uma lei que estabelece também como movimento municipal, né? Então, é a Lei 3.851, que é uma lei do município. Outra lei bacana, temos 3, que eu vou falar agora, que é uma lei que nós lutamos para ter políticas públicas voltadas para o autista. E o artigo que eu mais me apego nele
é o artigo 5º. Por que eu me apego nesse artigo? Por que, Ramilton? Porque esse artigo, que é a Lei 3.898, o artigo 5º, ele vai falar de um projeto que nós fomos lá conhecer o projeto no Rio de Janeiro. Escola. A Clínica Escola do Autista. E o que essa Clínica Escola faz? Eu vi nos adesivos. Isso. Eu tenho adesivo. Você tem o adesivo. Agora eu já tenho adesivo. Companheira. Companheira. Essa Clínica Escola do Autista, ela não é segregação. Ela não é excluir o autista. Ela é trazer o autista... É um complemento escolar. Na verdade, ela vai trabalhar uma dicotomia. É a parte clínica e a parte pedagógica. Né? Por exemplo, multidisciplinar, um médico também para atender a questões na verdade, para essa parte educacional, para essa parte clínica, nós, família, nós sofremos muito. Por quê? Porque além da gente conviver todos os dias dentro de casa com um autista, que não é fácil, né? A realidade é essa, cansativo. Não é fácil. Nós adaptamos, Deus nos deu uma missão, nós abraçamos e nós amamos. Mas não é fácil, é muito cansativo. Existe uma pesquisa... Não, e quantos casais, gente, na situação de vocês, a gente sabe disso, eu creio que vocês também têm conhecimento, que às vezes não conseguem a sobrecarga e às vezes acabam acabando a família. Acabou ocorrendo, infelizmente, divórcio. Acontece em algumas situações. Isso algumas acontece. não. Eu vou falar para você a estatística. Apenas 5% dos pais autistas convivem com as mães. 5%. O restante todos abandonam. Os 95% dos pais abandonam. Viu? Não aguenta a situação. Conseguem. As mães desenvolvem depressão, elas não conseguem trabalhar e conciliar essa questão de levar para terapia, então elas acabam perdendo o espaço no mercado de trabalho. E, na verdade, a questão do autismo, a gente precisa trabalhar muito para muito amplo, políticas públicas, porque a família sofre muito. Então, o que acontece? Com o sofrimento da família, por que sofre? Olha essa fragmentação. Hoje você tem um atendimento com a psicóloga num centro, né? Amanhã você tem um atendimento no outro centro com a fonoaudiólogo, aí você tem com a TO, né, um terapeuta ocupacional em outro centro, e vai fragmentando. Né? Pessoas esse ano, nós estamos falando desse ano, perderam seu emprego por causa disso. Até porque dentro da sala de aula, né, o município, né, bem no comecinho do ano, não forneceu, né, o cuidador, que de fato a lei 2.764 fala sobre, né, um acompanhante especializado e aí não um cuidador. Só os autistas sofrem, todas as crianças que têm todo tipo de limitação e perderam. Não tem. Aí é na creche, é na escola. Isso. Infelizmente não tem cuidador na rede municipal de ensino. Aí perdeu. É a realidade. O que a Clínica Escola vai fazer? Vai trazer, vai setorizar tudo em um local só, vai ter uma logística voltada, né, para que tenha um atendimento para o autista, né, no ponto pedagógico e né, multidisciplinar, né, na área clínica, né, um neurologista, né, enfim, multidisciplinar. Não vou detalhar, que já falamos antes sobre os profissionais. E o que acontece? Vai ter um acompanhamento de amparo para as famílias, que isso é muito importante. Precisa também, para a família mães, precisa ser muitas mães ligam desesperadas para nós, e a minha esposa tem sido ponto de apoio. Né? Ela é uma psicóloga das famílias autistas em Anápolis. Estou sendo. Mas tem que ser, ajuda, vira né? Exercendo a função, sem formação. Exatamente. Então, a gente entende que nós possuímos demandas específicas, qualificação profissional direcionada. Temos também nutricionista, que faz todo o trabalho de trazer os alimentos que fazem a substituição em alguns aspectos. Até lá na Clínica Escola, que a gente foi no Rio de Janeiro, no final de 2017, eles conseguiram diminuir o uso do medicamento com alguns autistas, controlando somente a alimentação, porque tem certos alimentos que causam reação como se eles tivessem usado droga. A caseína, o glúten, né? Tudo isso aí tem que ter um balanceamento. Faz-se uma dieta e também a nutricionista faz todo o acompanhamento individualizado para cada autista. Isso é fundamental. Então, também a Clínica Escola, ela vai oferecer treinamento e servir como ponte para a inclusão dessas pessoas, não só na escola, mas também no mercado de trabalho. Porque nós falamos muito sobre crianças autistas, mas parece que as duas palavras estão ligadas, quando, na verdade, nós temos muitos autistas adolescentes, adultos. E grave, severo. As crianças crescem, As crianças crescem.
estresse, e para onde elas vão? Então a gente precisa trabalhar nessa questão de tentar inseri-los no mercado de trabalho. A gente vê o envelhecer do autista, né? Precisa pensar nisso, nessas políticas públicas do acompanhamento do envelhecer do autista. É porque existe uma Na verdade, a gente não pensa nisso, né? Não só para o autista, nem para o síndrome de Down, ninguém, nem outros tipos de limitações também, as deficiências. Ninguém pensa que as pessoas vão envelhecer. A gente só vê ela na faixa de criança, né? Na infância. E não é assim. E eles crescem, e eles precisam se sentir útil, porque alguns autistas têm noção da situação que eles têm, e eles tentam suicídio, eles entram em depressão, eles representam um risco para as pessoas. Se eles se sentem úteis e trabalhando em alguma coisa que dá prazer e um sentido na vida deles, isso é fundamental, e isso que a gente quer para o futuro. Algumas famílias existe a cultura de que, então, agora eu vou dar entrada no benefício do LOAS e tá tudo bem. Quando meu filho se tornar adolescente, não for mais obrigado por lei a frequentar o ambiente escolar, meu filho vai ficar em casa e tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Não. Quando, na verdade, eles precisam ser estimulados a entrar no mercado de trabalho. Fora do Brasil, existe muitas empresas, inclusive tem uma empresa de software no Canadá. No Canadá, que só emprega na linha de produção autistas. E porque o dono dessa empresa teve um filho com autismo e descobriu que o filho dele tinha uma aptidão para aquilo. O fio condutor do filho dele era essa. O que acalmava ele. Era que ele se sentia útil. Então ele criou essa empresa e lá ele só emprega autista. E aí você pensa, quantos autistas poderiam também ser acolhidos, não num projeto igual a esse, mas algo semelhante com outra área, aqui no Brasil também a gente poderia trabalhar isso. Né? Por que não? A gente tem hoje autistas na faculdade. Fica aí a dica aí, né? Olha aí. Fica a dica. Incentivadores aí, os empresários que queiram investir, né? Por que não? O projeto Clínica Escola pode ser patrocinado por isso também. A Secretaria de Educação, nós levamos lá o projeto, já está protocolado, né? Já mostramos também até uma questão logística do espaço que está a esmo, está abandonado aqui em Anápolis, né? Um espaço ali no fundo da matinha, né? Que poderia ser utilizado ali naquela região. Que é o antigo PET, né? Ali hoje está sendo local para usuários de drogas, enfim, para depedração, enfim. E proliferação do mosquito Aedes aegypti também. Mosquito da dengue. Então, o que acontece? Né? Se houver o interesse do poder público, né, e do poder executivo para a execução dessa clínica escola, desse projeto, né, que é o artigo 5º da Lei 3.898, está tramitando na Câmara. Então, a lei já acontece, já foi sancionada, já tem a lei. Já. Agora só falta aplicabilidade, falta só o interesse. Né? Existem verbas, né? Na portaria do MEC, né? a portaria 24, existe verba voltada para isso. Então, falta interesse para essas políticas públicas. Vamos organizar. Que o Brasil, de um modo geral, as pessoas têm essa postura de achar que educação foi feita para dar lucro. Ela não foi feita para dar lucro. Inclusive, a inclusão, a educação inclusiva, ela não foi feita para dar lucro, ela não foi feita para dar economia. Se tiver buscando... Falando em educação, só te cortando um pouquinho hoje, falando em educação, por exemplo, quando um cidadão, né, a esma, a margem da sociedade, vira humilhante, que vai preso, aí fala que foi falta de educação. Então, né, o ponto importante, né, isso é um ponto importante. Tudo começa pela educação. Educação não é para dar lucro. É um processo educacional também. A educação não é para dar lucro, meu ponto de vista. A educação é para formar cidadão e cidadão de bem. E a gente precisa investir neles. A gente sabe que isso é um investimento a longo prazo. A gente vai investir numa geração. Então, a gente observa... a gente precisa investir. O que as pesquisas apontam. Vale a pena. As pesquisas apontam e a gente vê isso na prática. O número crescente de casos de autismo. E se a gente não fizer alguma coisa, esse é o nosso trabalho enquanto associação. Conscientizar, trazer para as pessoas o entendimento do que é autismo e também pressionar o poder público para fazer algo que acolha essa demanda. Porque senão nós teremos uma geração de pessoas autistas. Quantos autistas tem em Anápolis hoje? Olha... nós temos estimativa. Estimativa. Pela subsecretaria, né, eu tive um levantamento 238, né, pela subsecretaria. Só que a subsecretaria atende Anápolis e algumas cidades regionais. Né? E pelo município, até o ano passado, né, eu tive um levantamento de 163, só que teve um aumentativo esse ano. Isso são crianças, né? Fora os adultos autistas. A gente que não participam desses centros, não estão fazendo atendimento. Nós fazendo uma peneira aí, só com os diagnósticos, né? Os que têm diagnóstico. Então, são mais de 250 com diagnóstico. Agora, fora aqueles que estão, né, isolados, né? Estão perdidos sem diagnóstico. Né? Então, falando sobre a questão desse grande crescimento, né? Muita gente pergunta para nós o que é autismo. O porquê do autismo? Como que veio o autismo? Existem várias pesquisas relacionadas e cada um tem as suas validações. Por exemplo, Léo Kanner, né, que é um
psiquiatra austríaco, nacionalizado americano. Ele fala que vem da parte genética, o autismo. Né? Ele hereditário. Fala, hereditário. Ele fala, até teve um grande boom na década de 70 da questão das mães geladeira, né? Que vem da questão da mãe, né? Enfim. Né? O Andrei, outro cientista, ele fala que é da tríplice viral e da rubéola. Ele tem as suas validações. Mas, ao fundo não se sabe de onde vem, né? Quando a minha esposa falou desse crescimento, aí eu lembrei. Steph Snaff, né, uma bióloga americana, norte-americana, e ela traz a comprovação dos glifosatos, né, a questão biológica. Ela estudou 40 anos 40 anos ela estudou o autismo. Causas. E ela teve a sua aprovação, ela teve o seu discurso aprovado na ONU, e ela fala sobre isso. Outra pesquisa que está acontecendo, né, fala sobre a questão do traumatismo na hora do parto. E você pergunta para mim, Brenda, e vocês? Questão genética, você tem algum histórico na sua família? Nada. Eu não tenho. O meu filho é o primeiro. A minha esposa sofreu Também não. 16 horas com o parto. Normal? Depois foi normal, mas não é normal. Não é normal. Foi então essas pesquisas, porque a gente a mulher sofre demais. Muito. Ela aprova que também no parto pode ter sua contribuição para o autismo, entendeu? Então, o que acontece? Ao fundo, para poder saber, a gente nunca sabe. É um grande incógnito. Então, nós não queremos... A gente não precisa saber o porquê. Isso que eu quero dizer. Nós queremos solução para o problema. A gente pensa hoje e no futuro. O que a gente pode fazer hoje? E o que a gente pode contribuir para o futuro? A gente fala muito muitas mães falam, eu penso no meu filho, eu vou atrás. No meu caso, meu filho já está bem, graças a Deus. Ele está bem assistido. Ele teve uma professora chamada Marília Neiva. Ela alfabetizou meu filho em tempo recorde. Ela trabalhou com ele muitas questões. Eu tenho uma dívida eterna com ela. Se você estiver me assistindo, um Minha abraço. Admiração, Marília Neiva. Você é professora de verdade. E aquilo fez toda a diferença na vida dele. Hoje ele está se vai fazer para a vida toda, né? Então, assim, mas a gente vê que nós precisamos reagir. Inclusive, você falou sobre aquelas famílias que não têm reação, acabam se adoecendo. E a gente precisa ser a porta-voz dessas pessoas, porque a gente passou por isso e a gente sabe, a gente vive essa realidade. Nós temos uma fala hoje, né? A fala de Berenice Piana, né? Mãe de um autista. Mãe de todos. Pai de autista, pai de todos. E a gente luta por uma comunidade que muitas vezes eles não sabem dizer se eles estão com fome, eles não sabem se dizer se estão com frio, eles sentem aquilo e reagem de uma forma muito diferente, as pessoas não interpretam. Não sabem interpretar. E é importante a gente fazer esse movimento da gente trazer a conscientização, na verdade, que a gente quer tocar seu coração, que você se coloque no lugar de uma pessoa com autismo ou de uma família que passe por essa situação, antes de você fazer aquele pré-julgamento, que é tão fácil. A gente vive num mundo tão instantâneo, tão drive-thru, né? A gente quer tudo pronto. Então, isso é fazer um exercício de cidadania. Comidinha rápida, né? Fast food. Não, e é também uma intolerância do tamanho do mundo. Total, né? cada vez mais. Ninguém se respeita mais, todo mundo se isolando, e aí é por isso que a gente está nesse processo, na verdade, de voltar à inclusão. Na verdade, a palavrinha existe, mas ela, de fato, ela não é usada, né? Isso, exatamente. Que a gente possa mesmo se abraçar, se incluir mesmo na situação, não só você que se tem ou não parente que tem autismo, que venha a abraçar uma causa que futuramente quem vai saber. No caso, por exemplo, eu não tenho diagnósticos na família, mas vai saber se eu no meu filho futuramente eu vou ter ou não. Como é que eu vou saber? Então, por que não me ajudar um ao outro? Não, por que não conhecer mais? E eles são pessoas tão ingênuas, e isso mexe com a gente. Steph Snaff fala o seguinte, Breno, num futuro bem próximo, se não houver políticas públicas voltadas para essa questão dos agrotóxicos, né, nós teremos a cada 2 crianças nascidas, uma terá autismo. Olha aí. Okay? A cada 2 crianças nascidas, uma terá autismo. Então nós vamos ter uma pandemia. Né? Epidemia. Uma epidemia, uma pandemia. Não é nem epidemia, é uma pandemia mesmo. Pandemia mesmo. Vai ser um colapso social. Entendeu? Então, nós precisamos de conscientizar. Se não é preparado, sim.
aí vai ser. E a gente precisa aprender com eles. Eu olho pro meu filho, ele não gosta de roupa nova. Não? Ele não gosta, porque a roupa não é supérfluo, nova... né? Não, é porque a roupa nova é da loja. A roupa nova não é dele. Faz parte dos padrões restritos e repetitivos. Então, alguns autistas e mostra não conseguem. pra gente que a gente não precisa ser supérfluo, né? Então, isso é tanta ingenuidade. A gente olha pra ele e fala, poxa tem vida... tanto significado ali, tem né? tanto significado. Ele não precisa de nada. O que ele quer? Ele quer ser amado. Ele quer ser acolhido. O filho do Marcos Mion, ele tem uma situação que ele pode oferecer muitos presentes pro filho dele, e ele escreveu uma carta pedindo uma escova azul. E ele até fez um texto e deu muita repercussão na mídia, que ele ficou muito tocado com aquilo. Mas a gente vê isso na realidade. Meu filho... Ele mudou a vida daquele casal também, muda né? muito, desconstrói aquele conceito que a gente tem. De padrões, né? Exigências sociais. Eu tenho esse objetivo na minha vida. Eu quero isso. Quando, na verdade, o que eles querem é só ser aceitos, entendidos e amados. E a gente o tanto que desconstrói. Alguns anos atrás eu caminhei pela linha da música e cheguei a gravar 3 discos e era um dos nossos sonhos, né? Andar e chegamos a andar a vários estados do nosso país. Só que quando o Reiner chegou para nossa vida, mudou a nossa história, entendeu? Então, a família para mim, meu ponto de vista, é em primeiro lugar, né? Josué Gonçalves fala o seguinte, né? Não adianta ter sucesso se não tem sucesso na família. Então, eu prefiro estar com minha família, com meu filho. Eu quero agradecer a presença de vocês. O bate-papo tá muito bom. Se a gente pudesse, a gente ficar ainda tem muita, né? Muita coisa. Tem muita coisa para falar. Na verdade, eu faço um convite pra gente voltar uma próxima vez. Não ficar só nessa época de abril, dessa conscientização, não. Que a gente possa falar cada vez mais. O espaço está aberto justamente pra gente se conscientizar e conscientizar a turma que tá nos assistindo, tanto aí no Canal 14, quanto também no YouTube. Então, você do YouTube, comente, compartilhe, justamente porque isso aqui é um processo educacional. Contribuir muito mais para outras pessoas, para as famílias, às vezes, que estão em casa assistindo, não identificar se, será que meu filho realmente tem autismo ou não, ou para você mesmo ter uma questão de conhecimento, e porque às vezes não é nem preconceito. Eu quero crer que realmente é falta de conhecimento mesmo. Também acredito. E eu quero fazer um convite para essas famílias que talvez ainda não tenham diagnóstico, mas que ouviu essa parte importante que a minha esposa disse, e até eu mesmo falei sobre as características. Procure uma unidade de saúde, entendeu? Pelo ECA, o artigo 12 fala que agora com 1 ano e 6 meses, né, a criança tem que estar com diagnóstico. Então, quanto mais cedo houver o diagnóstico precoce, você vai trabalhar as terapias e ele vai ter um melhor desenvolvimento. O autismo, ele não é curável, porém ele é tratável. Então, né, vai em busca dessas respostas. Ele, né? Isso. Eu quero agradecer, né, Blenda, pela oportunidade. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo e que o objetivo da associação ele seja alcançado. Desejo do fundo do meu coração que as pessoas parem um minutinho e pensem sobre essa situação, e quando você estiver na fila do supermercado e ver alguém que não possui nenhuma deficiência visível passando na sua frente no caixa, tenha um pouquinho mais de tolerância. Se você vê alguma mãe tentando colocar o filho dentro do carro e ele ali se debatendo, ou tentando tirar do carro, ofereça ajuda. Isso vai fazer muita diferença. Você pode estar salvando uma mãe de ter mais desgaste emocional e físico. E eu quero convidar todos para curtir a nossa fanpage, Aspa Anápolis. Se você curtir lá a nossa fanpage, vocês vai ter Autismo Anápolis. Você vai ter acesso a todas as nossas atividades, e se você quiser caminhar com a gente, está aberto o convite. Eu quero agradecer Blenda Maraíza pelo convite, né, a equipe da TV. Quero dedicar, né, a todos os diretores da ASPA essa entrevista, né, a todos os amigos da gente que está nessa batalha. Ficou também emocionado. Eu quero mandar um abraço aí pra Soraya Moraes. Pra Soraya. Emociona, né? É muita luta e a gente tá junto já tem um tempo. Por isso que eu falo, quando eu falei no início da reportagem, né, do nosso bate-papo aqui, na verdade, falar agora é fácil, mas há 9 anos atrás, não é? Tem historinha. Hoje tá muita mais... história.
Tá mais maleável, né, Hamilton? Tá mais... A gente tem muita estrada aí. Eu quero mandar um abraço pra Rita Boarim, companheira nossa há muitos anos, a gente recebeu o diagnóstico junto. A Soraya Andrade, o Israel Cândido, parceiraço nosso. E a associação tem 16 diretores, mas que a gente tá junto há mais tempo, que a gente tá mais ligado. Desde o início, né? Esse pessoal aí mesmo. Um abraço a todos, né, e a todos que têm abraçado a nossa causa, né? Curta a nossa página, Aspa Autismo. O pessoal já vai colocar aqui também na produção. E também abraça a nossa causa. Nós temos aí várias frentes, né? Várias frentes aí, e estamos precisando de apoio. Vamos abraçar a causa. Ser associado. Olha, gente, com essa simpatia desse casal aqui da Associação dos Amigos, né, e Pais de Autistas aqui da cidade de Anápolis, a gente encerra o programa de hoje. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Por isso que eu falei para a turma do YouTube, compartilhe, né, repasse esse vídeo para outras pessoas, porque é uma questão realmente de educacional. Com essa turma aqui hoje, né, com essa turma aqui legal, da turma azul, né, legal dos autistas aqui, eu encerro o programa de hoje. Um grande abraço e até a próxima edição. Em Pauta. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade, com a jornalista Blenda Maraíza. No ar, Programa em Pauta, a sua revista eletrônica semanal.